Maravilha. Divulgar. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma live da Agência Sindical, todos os dias, às 16 horas, segunda a sexta, aqui pelo Facebook da Agência Sindical, hoje também pelo Facebook dos Metalúrgicos de Guarulhos, Sindicatos dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Força Sindical, Rádio Peão Brasil e outros parceiros que nós temos que generosamente se somam aqui à Agência Sindical, ou com quem nós nos somamos, né, para ver se a gente forma uma rede aqui a mais ampla possível de comunicação. Eu tenho hoje aqui a alegria, mais que a alegria, a honra de receber um brasileiro, porque eu tenho grande admiração, que é o José Aldo Rebelo de Figueiredo, se eu estou citando de memória, se eu não errei o nome dele. O Aldo Rebelo, que todos nós conhecemos desde o movimento estudantil, deputado federal por 6 mandatos, ministro de 3 pastas diferentes, né? Como esportes, ciência e tecnologia e defesa. E o Aldo, eu considero um analista muito qualificado da realidade brasileira e que preenche aquelas 2 condições, acho que nós temos que ter hoje, que é pé no chão e cabeça no lugar. Então, eu quero aqui cumprimentar o Aldo e dizer muito obrigado pela sua presença, viu, ministro? Tudo bem com você? Boa tarde, Franzine. Boa tarde aos internautas, né, da Agência Sindical, aos amigos que nos acompanham. É uma grande alegria reencontrá-lo, falar contigo e abordar, né, um tema de interesse do mundo do trabalho numa conjuntura, numa travessia muito difícil, né, da vida do nosso país. Mas nós, quando eu digo nós, os brasileiros e o Brasil, somos já, muitas vezes, batizados nas travessias difíceis e conseguimos superar todas elas. Por essa razão, apesar da visão crítica do momento, eu também tenho um sentimento de confiança, um sentimento otimista em relação às possibilidades que nós temos para enfrentar e superar essa crise e esses desafios. Um grande abraço, uma alegria revê-lo. Obrigado. Milton Nascimento tem uma velha canção que diz assim: tenha fé no nosso povo que ele merece. Então, não percamos a fé no povo brasileiro. Agora, ministro Aldo Rebelo, o diagnóstico da crise todos nós já temos. Uma recessão prolongada, com muito desemprego, desorganização do mundo do trabalho, perda de renda dos brasileiros, desnacionalização da indústria, um avanço da extrema-direita e também, agora, a pandemia, né? Uma crise sanitária gravíssima. Então, acho que é o diagnóstico que qualquer pessoa, mais ou menos, de bom senso tem. Eu te pergunto, diante disso, o que fazer? Porque é fácil você projetar uma ação a partir de uma situação ideal, né? Uma situação, digamos, de um patamar melhor. Mas perante esse quadro que eu escrevi, não sei se você também pensa da mesma forma, o Aldo Rebelo adotaria que medidas? 2 ou 3 medidas que você acha que ajudaria a romper a lei da inércia? Eu creio que o quadro é mais grave porque, além desse drama social, do desemprego, da queda de renda, principalmente dos mais pobres, do aumento da desigualdade no país, minorada por essa renda de emergência que já está acabando, o quadro econômico de desnacionalização, de desindustrialização, de perda da capacidade de investimento do Estado brasileiro, do setor privado,
é muito desalentadora a situação econômica e a situação social é ainda mais grave. Mas há um aspecto também muito grave, que é a desorientação política. A desorientação política do governo, que tenta governar o país, dividindo o país, porque o atual presidente elegeu-se com base na agenda da divisão do país. E tenta governar aprofundando a divisão do país, a divisão política, a divisão ideológica, uma agenda absolutamente falsa. Então, essa é a agenda do governo. Quando o país precisaria de união ampla de forças econômicas, políticas e sociais para enfrentar essa conjuntura de pandemia, de desagregação do país, ele se propõe a dividir ainda mais. Agora, do lado da oposição, ou eu diria pelo menos de parte dela, também reina uma certa desorientação. Sim, sim. É uma agenda que combina a ilusão em políticas compensatórias, que, claro, você não deve abandonar e nem descartar políticas compensatórias. Eu só quero destacar que há muita diferença entre um emprego industrial, por exemplo, e um Bolsa Família, tá certo? Sem dúvida. O emprego industrial é aquilo que foi criado pelo Getúlio, Sim. pelo Vargas, tá certo? Esse tem consistência, esse gera um desenvolvimento permanente, contínuo. A renda do assistencialismo ela é uma rubrica que não resolve o problema social. Ela ajuda, mas não resolve. Então, essa é a política compensatória que alimenta a agenda de uma parte da oposição e a agenda identitária, ou seja, como se você dividir a sociedade em reivindicações de corporações, ou de gênero, ou de raça, fosse resolver o problema do país. Ou seja, a gente abandona a agenda que une e procura a agenda que fragmenta, que divide. Eu acho que esse é um grande erro também. O Brasil tem que se voltar para 3 grandes objetivos. Esses, sim, são capazes de unir amplamente o país e de dar rumo ao país. Esses 3 grandes objetivos são a retomada do desenvolvimento, a retomada do crescimento da economia. Isso interessa a amplas forças sociais, econômicas, interessa aos trabalhadores, interessa pelo menos a uma parte do empresariado que não vive de renda. Esse seria o grande objetivo. O segundo seria a redução das desigualdades, não apenas pela renda, mas também pelo serviço público, educação de qualidade para toda a população, para todas as crianças, serviço de saúde, transporte, ou seja, reduzir as desigualdades é elevar o padrão de vida do povo, principalmente dos mais pobres. E o terceiro grande objetivo, que também faz parte da construção do Brasil, é a construção da democracia, da participação do povo, de delegar protagonismo aos trabalhadores, mas nós vivemos uma conjuntura de se golpear o movimento sindical, a participação dos trabalhadores na vida nacional. Eu acho que essa plataforma, do meu ponto de vista, deveria ser as 3 grandes bandeiras da oposição. Perfeito. Aldo, eu me lembro que, certa feita, eu entrevistei o Ciro Gomes, inclusive no Sindicato de Engenheiros. Há uma crise, aquele momento do impeachment, uma confusão enorme, e nós antevendo, sem ter bola de cristal, mais ou menos o que ia acontecer, dada a correlação de forças, entendendo que aquilo geraria uma crise que a gente não conseguia medir as consequências. Também, naquele momento, havia um forte ataque à Petrobras. A Petrobras, vale dizer, no seu tempo glorioso, impactou 12% do PIB brasileiro, portanto, todo o auxílio emergencial somou esse auxílio 2,5% do PIB. A Petrobras sozinha, 12%. Eu conversei com o Ciro e coloquei um pouco de subjetividade na conversa e disse: Ciro, você é um homem vivido, né? É um homem
tem uma experiência respeitável e tal. Você acha que resiste uma energia entre os brasileiros capaz de resgatar o país? Você acha que existe uma energia social, né? Que na hora que o povo for desafiado e tiver, digamos, rumo, e tiver liderança, ele reage com potência perante a crise? E o Ciro fez ali uma fala muito, eu não diria otimista, mas assim, na linha de que sim. Eu queria saber de você também se você acha que, apesar de tudo isso, subsiste uma energia social, uma vontade dentro das pessoas que pode se transformar numa força coletiva. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa energia existe, é uma energia adormecida, porque não está canalizada para a construção de objetivos generosos. Essa energia está sendo desperdiçada ou na ilusão desse governo que está aí, porque as pessoas, pelo menos a maior parte, que votou no Bolsonaro, não votou pelo que ele votou pelo que as pessoas imaginam que ele poderia ser. Uma pessoa honesta, de origem militar, que é patriota, ou seja, a ilusão de que ele seria um patriota defensor das coisas sérias. Então, essas pessoas desperdiçaram e desperdiçam sua energia nessa ilusão. E uma parte também da população e se ilude com essa agenda dessa falsa oposição que elegeu o identitarismo, a fragmentação dos pobres e do povo em lutas identitárias, como se isso fosse uma alternativa. Mas acho que, desafiado para o caminho justo, correto, o povo brasileiro dispõe de uma capacidade de sacrifício, de renúncia, dispõe de energias espirituais, energias emocionais, que podem ser, sim, canalizadas para um movimento de reconstrução nacional, desde que haja um rumo correto, desde que esse rumo apresente, além das reivindicações econômicas, uma outra plataforma que signifique a esperança. Sim. A esperança também é muito mobilizadora. Eu acho, portanto, que é como se essas energias estivessem espalhadas à espera de um imã que pudesse e que tenha condições de atraí-las para um projeto generoso de futuro para o país e para o povo. Perfeito. Aldo Rebelo, ministro, deputado, né, líder estudantil, agora fiz a narrativa de trás para frente, né, conhecido por todos nós, respeitado por todos nós, né, homem de vida pública, limpa, né, e de posições corajosas. Então, hoje ele nos honra com sua presença aqui na live da Agência Sindical. E quando eu falei para alguns amigos que você participaria aqui da live, já mandaram perguntas, entendeu? Então, antes da live começar, nós já agregamos algumas perguntas e eu queria te encaminhar 2 ou 3 delas para que Maravilha. Para que não fique só eu falando aqui e você possa também falar com mais gente, com gente mais representativa, porque eu represento também mesmo. Essas pessoas representam categorias. Então, Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, ele nos parabeniza pela entrevista, diz importantíssima entrevista. É sempre um prazer ouvir o nosso ex-ministro Aldo Rebelo e aprender com ele. E ele fala que a Federação Nacional dos Engenheiros, que está trabalhando a edição do projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, que você conhece, de fato conhece. E a proposta é, para a recuperação pós-pandemia, um programa de retomada das obras públicas paradas. Quer dizer, uma atuação pontual, né? Então, ele quer saber o que você acha disso. Olha, e o Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, que eu acompanho desde a origem e que tem orientado a vida pública, a vida sindical do nosso querido amigo
presidente do Sindicato dos Engenheiros e presidente da Federação, Murilo Pinheiro, é uma plataforma com a qual se poderia governar o Brasil, e muito bem. Por quê? Porque o investimento em infraestrutura, o investimento em obras de engenharia tem sido o norte do desenvolvimento, não é só do Brasil, do mundo. Sim. Nos últimos 150 anos, os Estados Unidos encontraram o caminho do desenvolvimento no caminho das suas ferrovias, construindo as suas ferrovias. Correto. O nosso Euclides da Cunha, no começo do século passado, sonhava em integrar o Brasil por ferrovias. Depois também apareceram as rodovias, as hidrovias. Hoje nós temos as infovias, mas tudo isso é infraestrutura. E o projeto do sindicato e da Federação dos Engenheiros de crescimento, de engenharia, eu dizia, às vezes, no lançamento desses projetos, quando eles eram atualizados, que só existe engenharia nacional com desenvolvimento nacional. Sem desenvolvimento nacional, não há engenharia nacional. Não há como você construir a engenharia nacional se o país não cresce, se o país não se desenvolve. E a base principal é a infraestrutura, não só a de transporte, a de energia, as grandes hidrelétricas que o Brasil construiu, Paulo Afonso, aqui em São Paulo, em Minas, Furnas, Itaipu, garante o desenvolvimento do Brasil até hoje, essa infraestrutura. As ferrovias que nós construímos, ainda no século XIX, quando integramos uma parte do Brasil com ferrovias, e hoje, lamentavelmente, isso está parado. Então, retomar essas obras, como propõe o Murilo, é, de fato, um ponto de partida importante para a retomada do crescimento do país. Você ter 2/3 do território brasileiro como a Amazônia, sem infovias, sem comunicação moderna, sem internet, não, isso, sinceramente, é inaceitável. Quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia e depois ministro da Defesa, concebemos ali um projeto de fazer infovias fluviais, aproveitar o leito dos rios para transportar os cabos que levassem comunicação à Amazônia. Mas nunca tivemos os recursos necessários para esse desafio. Perfeito. Aproveitar uma segunda pergunta, depois a gente retoma o bloco aqui, há comentários de pessoas te parabenizando, aplaudindo, etc. Celso Napolitano, presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo e do DIAP também, né? Ele te cumprimenta, grande amigo, sempre prestigiou os congressos da FEPESP. Aldo, pela sua larga experiência nas articulações com as lideranças militares, qual a avaliação da crescente participação de representantes da ativa das Forças Armadas no atual governo? Pergunta o professor Celso. Franzini, o Celso Napolitano é outro quadro importante da vida pública e da vida sindical do Brasil. Um homem que tem uma noção clara de quais são os desafios do nosso país, não apenas na área específica de sua atividade, que é a educação, mas também de todos os outros desafios ao desenvolvimento e ao crescimento do Brasil. Os militares são uma instituição, as Forças Armadas são uma instituição de Estado. Só fazem sentido como instituição de Estado. Desde que exista Estado, elas podem existir como instituição. Sem Estado, não faz sentido a existência de Forças Armadas. Portanto, a vocação das Forças Armadas é a vocação para instituição nacional e instituição de Estado. Desde quando foram criadas, o Exército estabelece a criação da sua instituição em 19 de abril de 1648, na Batalha de Guararapes, para a expulsão dos holandeses. As Forças Armadas, o Exército, a Marinha Aeronáutica, têm participado da construção do Brasil. Responderam pela unidade do território nacional durante o Império, o risco de fragmentação, as revoltas no Rio Grande, a Guerra dos Farrapos, a Confederação do Equador, a Balaiada, a cabanagem, foram revoltas que ameaçaram a unidade, a integridade do território, e as Forças Armadas, o Exército, garantiu a manutenção da unidade do país,
Depois, nós tivemos, no período mais recente, os grandes programas de ciência e tecnologia do Brasil, como o Programa Nuclear, o Programa Espacial, a criação do CNPq, que foi o almirante Álvaro Alberto, o computador brasileiro. Em todas essas ações, os militares estiveram presentes. E hoje eles participam mais, tá certo, do governo, principalmente os da reserva. Da ativa, acho que só tem o da saúde. Os outros foram para a reserva. Claro que, como servidores públicos convocados, eles participam. Eles tiveram uma posição que eu, como ministro da Defesa, pude testemunhar de lealdade ao presidente Lula, ao presidente Dilma, quando convocados, sempre agiram com plena disposição para apoiar e ajudar. Mas o problema é o seguinte: as Forças Armadas precisam ser parte da solução dos problemas do Brasil. Sim. E, se não tiverem cuidado, podem passar a ser parte do problema. Por quê? Porque é um governo desorientado. Você olha na área econômica, parece que nós temos dois governos. Um que tem um projeto de desenvolvimento, liderado ali pelo Braga Neto, com o projeto, acho que é Mais Brasil, ou coisa parecida, e o outro que é o do ministro da Fazenda, da Economia, o poderoso Paulo Guedes, que reuniu o Ministério da Fazenda, do Planejamento, do Trabalho e da Indústria e Comércio Exterior. 4 ministérios nas mãos de quem não quer nem trabalho, nem desenvolvimento e nem planejamento. Sim. Ou seja, e nem comércio exterior. O que eles querem é isso que você anunciou no início do nosso debate aqui, é privatizar, é desnacionalizar. Esse é o grande projeto econômico do ministro Guedes. E os militares, para esse pessoal, eles são uma rubrica cara, tá certo? E que eles não veem como muito importante. Então, eles precisam ter cuidado para não se tornar parte do problema que é esse governo. Porque uma hora que o país enfrentar uma situação muito difícil, eles, como instituição nacional, precisam ser parte da solução. Mas, se forem confundidos com esse governo, podem se tornar parte do problema. Perfeito. Aldo, quero registrar aqui algumas participações. O Arthur Bueno de Camargo, preside a CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Alimentação, e é do Fórum Sindical. Parabéns pela entrevista, um grande abraço ao ministro Aldo. Olga Lima, Aldo sempre com análise consistente. Douglas Mello, grande abraço ao Aldo Rebelo. Ricardo Santana, manda uma boa tarde a todos nós. Álvaro Egeia, que hoje está no comando da CSB, dada a licença do Antônio Neto, também aqui te manda um salve, o ex-ministro Aldo Rebelo, etc. Eu queria seguir, então, aqui na nossa conversa com o Aldo Rebelo, que hoje participa da live da Agência Sindical, porque ele, evidentemente, que cita com clareza, né, tem a sua formação, a sua vivência, ele possibilitaram fazer sínteses, né? A síntese é absolutamente indispensável na política para orientar, para dar discurso, etc. E o Aldo falou da questão da pauta identitária e de pautas que provocam a divisão. Eu queria fazer uma observação no campo sindical e ver se você está de acordo que o movimento sindical não caiu na pauta divisionista. E vou te dar 2 ou 3 exemplos aqui. Fez um 1º de maio, evidentemente que pela internet, e com a participação de todas as centrais sindicais e gente de amplos setores da sociedade, artistas, porta-voz de segmentos que ali participaram e deram o seu recado. E agora as centrais, inclusive hoje, na data de hoje, estão em Brasília em tratativas com o Congresso Nacional na busca de restabelecer R$ 600 para o auxílio emergencial, né? Então, porque o governo, dia 3 de setembro, baixou a medida provisória e reduziu de 600 para 300, ou seja, cortou pela metade, né? E é comprovado que 4.200.000 brasileiros se alimentaram por causa do auxílio emergencial. E comer
além da absoluta necessidade de você se manter vivo, neste momento de pandemia, te nutre, te dá proteínas para que você possa ter mais defesa para enfrentar o vírus, inclusive porque o vírus ele é oportunista e ataca os organismos todos, de uma geral, mas ataca os mais frágeis. Então, eu queria saber se você acha que essa iniciativa sindical de unidade, mesmo tendo posições divergentes, mas encontrando pontos de ação comum, se isso pode se irradiar para outros setores da sociedade e que setores seriam eles? Seria o campo religioso, o segmento empresariado produtivo, a intelectualidade? Como é que você vê para onde nós podemos caminhar? É bom, inclusive, o seu registro, Franzini, porque, de fato, a pauta identitária não é uma pauta do movimento sindical e nem dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam de ampla unidade, porque sabem que só a unidade ampla é que pode alcançar a solução para os seus desafios. A pauta identitária é uma pauta da classe média, principalmente daquela classe média que abandonou a luta pela transformação social, que trouxe o seu horizonte para as plataformas imediatistas, não querem aquilo que une, mas aquilo que fragmenta. O trabalhador não vai em busca dessa agenda. E talvez por essa razão ele tenha sido excluído dessa grande agenda do capital financeiro, que é a agenda identitária. Os trabalhadores, pelo contrário, foram golpeados duramente, recentemente, no financiamento da sua atividade, da sua estrutura, da sua organização, e resistem com mais dificuldades. Eu acho que a luta dos trabalhadores, a luta do movimento sindical, pode sim ser referência, não apenas para as instituições religiosas, para os setores realmente progressistas da classe média, do empresariado desenvolvimentista, de um setor também da própria agricultura. Eu falei recentemente com um grupo de sindicalistas e com o pessoal da Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu dizia, olha, os adversários de vocês são os agricultores americanos e europeus, são os seus concorrentes, não são os trabalhadores brasileiros. Vocês precisam ter uma aliança com os trabalhadores brasileiros. E para os trabalhadores também, eu digo, olha, essa atividade do campo, a agricultura, ajuda a manter o emprego industrial, porque o trator, a colheitadeira, o implemento agrícola não é fabricado na fazenda, ele é fabricado numa empresa urbana, gera o emprego metalúrgico, a indústria de alimentos, a indústria química, dos defensivos, dos fertilizantes. Essa atividade agrícola é uma atividade nacional. Você pode levar o seu dinheiro para o exterior, você pode até levar uma fábrica. Você não tem como transportar uma fazenda do Mato Grosso ou do interior de São Paulo para levar para a China, para qualquer outro lugar do mundo. Então, eu acho que os trabalhadores têm a capacidade de propor amplas alianças em torno de objetivos, como o desenvolvimento, como a redução das desigualdades, como a conquista da democracia. O movimento sindical tem essa história, aliás, tem essa capacidade, tem esse alcance, tem essa abrangência. Daí que ele é um ator não apenas econômico, social, ele é um ator político, imprescindível no país, porque não é apenas pelo que ele reivindica, pelo direito ao auxílio de emergência, pelos direitos sociais dos mais pobres, é pela sua capacidade política de propor alianças e coalizões amplas que alcancem outras classes e que alcancem outros segmentos da própria sociedade brasileira. Perfeito. Hoje a live da Agência Sindical recebe Aldo Rebelo, de todos nós conhecido. Aliás, também eu esqueci de dois atributos do Aldo aqui. Não, um é defeito, que ele é palmeirense. Mas o Aldo é um cultor da língua portuguesa, né? E eu, recentemente, só para colocar um pouco aqui digamos, variar um pouco a conversa, colocar um pouco de cor,
eu assisti a um vídeo muito interessante que conversavam o Ariano Suassuna e um galego, um da Galícia. E eles se entendiam perfeitamente. E ambos disseram o seguinte: se nós não entendemos o português de Portugal, mas essa língua que é mãe, que é a matriz, nós estamos conversando perfeitamente. Estava legendado em inglês. Estava legendado. A minha filha está aqui me assistindo e disse assim: tem que ler os comentários. Vou ler os comentários. E foi muito bacana. Então, o Aldo é um cultor da língua portuguesa, então, da língua mãe. Parabéns ao Aldo. Olha, Antônio de Pádua Figueiredo diz: Aldo Rebelo, uma reserva moral da política brasileira, um grande homem de honestidade, caráter, um abraço. A Maria Fafa nos manda um abraço. Ao Josinaldo de Barros, que é dirigente sindical dos metalúrgicos de Guarulhos, aliás, recentemente eleito presidente, embora ainda não tenha tomado posse. Abraço ao Aldo e parabéns, Joãozinho, por uma entrevista tão importante. O Alvregé, Aldo, o Brasil precisa sair dessa toleira que estamos metidos, está muito difícil para os trabalhadores, para o povo pobre, é verdade. A agroindústria é o caminho para que a pujança do agro converta o Brasil numa potência industrial ancorada na vantagem comparativa da produção agropecuária. E aí outros comentários que eu vou citar aqui ao longo da nossa fala. Mas eu quero registrar, já que eu citei Guarulhos, que o Zé Pereira dos Santos disse assim: você vai falar com o Aldo? Vou, então. Pergunta para o Aldo como é que ele acha que a gente deve reconstruir a base industrial brasileira. A partir do quê? E aí eu acrescento a pergunta dele. Bem, eu quero crer que crédito ajuda, tecnologia ajuda, qualificação da mão de obra ajuda, mas há que ter vontade política, não é, ministro? Começa pela vontade política, começa pela decisão política. O Brasil se industrializou a partir de uma base muito mais frágil do que a que temos hoje. O Brasil era um país agrário, um país exportador. O Brasil vivia do café e um pouco do açúcar nos anos 30, quando o presidente Vargas decidiu, a partir do... Tinha uma indústria incipiente, têxtil, mas nós não tínhamos a base industrial mais importante, que era a siderurgia. Aí o mundo, principalmente os americanos, perto da guerra, precisavam de borracha, porque a borracha da Ásia tinha sido controlada pelos japoneses, que invadiram as possessões e as colônias britânicas na Ásia. Então, o mundo passou a depender da borracha do Brasil. Nesse acordo, o Getúlio Vargas pegou 100 milhões de dólares na época, em 43, 44, o que corresponde hoje a mais ou menos 1,5 bilhão de dólares, ou seja, aproximadamente 8 a 9 bilhões de reais. E com esse dinheiro ele deu início à construção da base siderúrgica do Brasil com Volta Redonda. Nós saímos do zero para nos transformarmos entre as 10 maiores economias industriais do planeta, que tínhamos há 30 anos passados 30% do nosso PIB na indústria, e hoje estamos reduzidos a menos de 10%. Então, o Brasil tem que procurar o caminho da reindustrialização. Como é que a China, que tinha uma base industrial muito mais modesta do que a do Brasil nos anos 50 e 60, consegue ser esse colosso? A Coreia não existia como base industrial. Então, o Brasil tem todas as condições. Agora, precisa do investimento público para isso, principalmente em infraestrutura. Tem muita coisa para ser feita. A ausência de infraestrutura no Brasil, ao mesmo tempo em que é uma grande desvantagem, é também, comparativamente, uma vantagem, porque nós podemos fazer essa infraestrutura, dar competitividade ao país, ligar o Brasil com o Pacífico. Nós não ligamos o Brasil, o Atlântico com o Pacífico. Os americanos ligaram na metade do século XIX e nós não conseguimos até hoje, há mais de 150 anos, que eles ligaram as duas costas. Nós não conseguimos, nós ainda estamos aqui tentando chegar na 4ª marcha para o oeste. Nós precisamos, as ONGs, os americanos querem fazer um corredor lá no norte do Brasil
para interditar 700 mil quilômetros quadrados dos Andes, da Amazônia até o Atlântico, que é o corredor AAA. Eu digo, o nosso corredor é o corredor Atlântico-Amazônia-Pacífico. Nós temos que chegar ao Oceano Pacífico para ter acesso direto ao grande mercado asiático. Esse é o nosso desafio. O Brasil tem que se reindustrializar. Quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, vi os dados. É uma coisa difícil. O Brasil só gerou emprego, mesmo nos governos Lula e Dilma. Nós geramos um emprego de baixa tecnologia, um emprego de até um salário mínimo. Nós perdemos o emprego de mais de 2 salários mínimos. Nós perdemos o emprego industrial. Nós perdemos o emprego de alta tecnologia. É esse o emprego que nós precisamos reconquistar com investimento em ciência, em tecnologia, em inovação e em infraestrutura. Perfeito. Registro aqui Henrique Colares, que diz tentar construir uma nova aliança nacional desenvolvimentista, o novo grande acordo, certíssimo, Aldo Rebelo. E há uma quarta pergunta, que para depois a gente seguir aqui, sem abusar da paciência do Aldo, embora o Aldo seja um homem muito calmo e paciente, aliás, eu lhe invejo, né? Não sei como ele consegue nesse mundo tão, digamos, atabalhoado, né? Que foi feito pelo João Vicente Goulart, né? Meu amigo nosso, filho do saudoso patriota João Goulart, né? Aí ele fala que o Brasil vive um momento de entreguismo, que é fato, né, para o setor privado, e ele cita aqui a difícil montagem de uma frente ampla, né, para eleger um governo com propostas nacional desenvolvimentistas, e ele te pergunta se esse modelo de democracia representativa está exaurido e se precisamos de um modelo mais participativo. Então, aqui ele entra numa seara que cabe muitas discussões, né? Mas quero crer que, pelo conheço o João Vicente, ele tem críticas ao modelo representativo atual e entende que é preciso ampliar a forma de representação e também a possibilidade legal de criação de frentes partidárias. Eu queria saber do Aldo Rebelo o que ele acha a esse respeito. Eu não tenho grandes queixas do sistema político brasileiro, tá certo? Esse sistema já nos deu presidentes como o próprio presidente João Goulart, nos deu o presidente que seria reeleito se não tivesse sido deposto, tinha todas as condições de ser reeleito, era um líder muito popular, muito querido. Nos deu presidentes como Juscelino, que também era desenvolvimentista, como Getúlio Vargas. Eu acho que foram as qualidades do sistema que interromperam, inclusive, a continuidade da vida institucional do Brasil. Sim. O sistema não foi interrompido em 64 pelos seus defeitos, foi interrompido pelas suas virtudes, pela sua capacidade de dar à maioria um projeto para o Brasil, com a eleição de presidentes iguais aos que eu já me referi. O presidente Getúlio, o Juscelino, o próprio Jango, mais recentemente o próprio presidente Lula. Agora, o que foi demolido não foi o sistema institucional, foi a política. A política sofreu um processo de demonização. Instituições como o Ministério Público, o Judiciário de primeiro grau, esse juiz lá de Curitiba, que terminou virando ministro do Bolsonaro, moveu uma campanha de ódio para destruir tudo. Chegou no fim, o que é que sobrou? O que sobrou foi o atual presidente. Isso aí é militar, esse aí pelo menos não tem acusação na Lava Jato, e esse aí está prometendo que vai resolver os nossos problemas, tá certo? O sistema tem defeitos? Tem problemas? Tem, mas são os problemas que existem no mundo inteiro. Aqui dizem, não, é porque o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo no Brasil, eu acho que é o melhor sistema para nós. Eu acho que o parlamentarismo é uma aspiração conservadora. Sem dúvida. Ou seja, é para o setor conservador exercer o controle sobre a política. O setor conservador perde o controle
quando a eleição é para o presidente. Aí o povo tem capacidade de mudar a correlação de forças, elegendo um presidente do seu lado. Então, eu acho que é preciso melhorar sempre o sistema institucional, aperfeiçoá-lo, garantindo regras democráticas e claras e equilibradas para todo mundo, mas eu acho que não é a substituição do sistema que é o grande problema do Brasil. Eu acho que é outro, está mais na economia e mais na submissão das nossas elites, ou de parte das nossas elites, aos interesses externos, aos interesses antinacionais. Essa elite que busca inspiração, você vê no Palácio do Planalto, desfile com bandeira dos Estados Unidos. Ou seja, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Mesmo no tempo dos militares, eu não imaginava o presidente Geisel desfilando no Palácio do Planalto com bandeira americana. Eu não imaginava isso. Ele, pelo contrário, rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, fez o programa nuclear, fez o programa espacial, não adotou a posição que nós temos atualmente, que é sacrificar, inclusive, a economia brasileira para favorecer o Trump. Aceitar o boicote do aço brasileiro, aceitar a importação do etanol americano, tudo isso para favorecer a eleição de um líder que cuida do país dele, que nunca vai se lembrar de nós. Perfeito. Aldo Rebelo, nós estamos chegando praticamente ao final aqui da live. Pela seu conhecimento, sua responsabilidade, seu compromisso, nós ficaríamos aqui falando 2 horas e não esgotaríamos o tema. Mas eu agora quero fazer uma observação de ordem particular. Eu sou um homem que não tem uma formação assim, doutrinária. Eu fui aprendendo na minha vida tudo meio assim, com a experiência, né? O Brizola dizia assim, não quero me comparar, eu sou empírico, né? Eu também, de certa forma, é um empirismo assim, que a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos. E eu, recentemente, passei a observar, de novo, um grande brasileiro, que é o Glauber Rocha, né? Que utilizava o cinema para expor um ponto de vista, uma visão de mundo e um ponto de vista político. E, a certa altura, o Glauber disse, eu estou indo para o Peru, que eu vou lá no Peru fazer um documentário com o general Alvarado, porque lá houve uma aliança entre o exército e o povo. E aí ele disse mais ou menos o seguinte, se nós quisermos romper o subdesenvolvimento, é preciso cimentar uma relação entre o exército e o povo. E a gente observa que, do ponto de vista da classe dominante, há sempre um empenho em afastar o exército do povo e o povo do exército. Eu queria saber se você acha que essa é uma questão central na construção do projeto político brasileiro ou é um devaneio glauberiano? Não, Franzinho, é uma questão central, decisiva, atual, eu diria mais, incontornável. Nós não temos instituições nacionais fortes no Brasil. Nós não temos uma economia nacional como tem os Estados Unidos, com grandes empresas que ajudam a determinar os interesses nacionais norte-americanos, ou uma economia como a da China, ou mesmo como a da Alemanha, a da França. Nós não temos isso. Nós temos uma economia frágil, dominada em boa parte ou por multinacionais, ou por um capital que é o financeiro, que não tem uma vocação patriótica clara. Então, nós, dentre as instituições que nos restam, são as Forças Armadas, que, com todos os seus problemas, erros, equívocos, como 64, por exemplo, ou 54, mas foram instituições que tiveram assim uma obra de construção do Brasil. Eu citei aqui o exemplo do projeto nuclear, do projeto espacial, do projeto de informática nacional, do computador brasileiro. Eu acho que o Glauber Rocha ainda terá as suas grandes virtudes de pensador, de cineasta já tem, mas de pensador reconhecidas. Eu não tenho dúvida do papel do general Velasco Alvarado lá no Peru. Aliás, o Darcy Ribeiro trabalhou no Peru no período do general Juan Velasco Alvarado. Foi um momento em que, de fato, as Forças Armadas peruanas, aliás, tem repercussão até hoje, o papel das Forças Armadas peruanas no projeto de desenvolvimento do Peru. Então, no Brasil, se nós quisermos, de fato, encontrar um caminho de retomada
de um projeto generoso e patriótico, nós precisamos reunir 3 grandes atores nacionais. Em primeiro lugar, os trabalhadores brasileiros, tá certo? O movimento sindical. Em segundo lugar, os produtores nacionalistas, principalmente os do campo, esses que produzem alimentos, proteínas, grãos para alimentar o Brasil e para exportar, que muitas vezes também são dotados de uma incompreensão política muito grave. E os terceiros atores, o terceiro ator dessa tríade são as Forças Armadas. Se nós reunirmos as energias espirituais, materiais, intelectuais, políticas dos trabalhadores, dos trabalhadores, como já disse, dos militares e dos agricultores, pequenos, médios e grandes, nós teremos capacidade, sim, de dotar o Brasil da potência capaz, como disse aí um companheiro, de tirar o Brasil do atoleiro. O Brasil é um carro potente e atolado, mas tem capacidade, força para ganhar o futuro, mas precisa sair do atoleiro. E essas forças são capazes de tirar o Brasil do atoleiro. E o Glauber Rocha via isso num momento muito difícil. Era muito difícil ver isso naquele momento. Mas o nosso grande Glauber Rocha, o nosso grande baiano, o nosso grande intelectual, o nosso grande cineasta, e os empíricos, são os grandes homens do Brasil, Francisco, são os empíricos. São esses homens, como Getúlio Vargas, como o próprio Brizola, como Juscelino. Juscelino não era um economista, não era um planejador, era um médico. Getúlio era um advogado que não exerceu a profissão, não chegou a ser estancieiro. Esses empíricos, com grande capacidade de percepção intuitiva, criatividade, inteligência, esses são os homens capazes de perceber o Brasil, de encontrar as soluções criativas para o nosso país. Aldo Rebelo, ministro Aldo, deputado Aldo, pensador Aldo, né? Líder estudantil Aldo Rebelo, muitíssimo obrigado. Nós passamos aqui momentos extremamente produtivos. Há uma palavra que eu capto de um verso do Walt Whitman, que é um poeta que eu tenho grande admiração, que ele foi com ele que eu descobri essa palavra, que ele fala de uma força pletórica, né? De algo pletórico, né? O Brasil é um país pletórico, né? E onde você pensa, onde você observa, brotam coisas, surgem coisas, no que nos surpreende com muita criatividade, com muita iniciativa. Há homens pletóricos como você, como Darcy Ribeiro, como Celso Furtado, que pensam e tantos outros. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e dizer que foi uma alegria te reencontrar ainda que à distância, te desejar muita saúde e que você continue obstinadamente no caminho da lucidez, da racionalidade, da ponderação e da orientação. Estamos muito, muito desorientados e precisamos ouvir vozes que nos orientem e organizem as nossas cabeças. Então, obrigado, um forte abraço e até a próxima. Um abraço, Franzino, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Até breve. Até breve.